Hoje vamos falar um pouquinho sobre o papel do pai na maternidade. Quando falamos a palavra maternidade, isso já nos remete à figura da mãe e o filho, né? O pai, digamos assim, historicamente, sempre foi, dizer assim, foi deixado num papel, num terceiro plano, tá? Entre aspas. A princípio é a figura da mãe e seu bebê, certo? Aquele vínculo, a amamentação, tudo prende, tudo remete à figura, as duas figuras, a mamãe e o bebê, né? Historicamente, o pai sempre teve um terceiro plano, ocupou aí um terceiro plano, digamos assim. Historicamente, o pai sempre foi a figura que foi o provedor, certo? Trouxe, materialmente falando, tudo que a família precisava, né? Seria assim, ocupava o lugar do poder, né? Digamos assim, o pátrio poder, né, da autoridade, é o último quem fala. No caso, historicamente, sempre o pai teve o lugar de prover a família, ok? E a mãe, com, vamos dizer, a figura materna, assim, mais responsável, mais diretamente ligada ao seu bebê, tá? Não que o pai não tivesse participação, mas era uma tríade, sempre foi uma tríade, né? Onde o papai sempre do terceiro lugar, digamos assim. Houve uma evolução do papel do pai na maternidade, na verdade, né? As coisas mudaram muito, né? Houve uma transformação, né, cultural, no caso. Hoje a gente vê, passeando na rua, pais levando seus bebês naqueles cangurus, vemos pais atuando muito mais diretamente na vida do bebê e da mamãe, né? Nós vemos o papai ajudando a trocar fraldas, a esquentar, vamos dizer, a mamadeira, a dar a papinha, se é que a criança já deixou de amamentar, né? Já deixou a amamentação. Então, vemos assim, pai muito mais presente atualmente, né? Aquela velha história, não basta ser pai, tem que participar, né? Então, parece que isso, mas na atual cultura, na atual sociedade, isso mudou bastante, e isso se imperou, né? Trouxe um imperativo, assim, de que, olha, eu estou aqui, né? Eu faço parte, eu posso ajudar, então já não é mais aquela coisa de trazer só de prover a família, materialmente falando, né? O pai passou a participar emocionalmente falando, atualmente, e muito, né, dessa família, né? Inclusive, segundo a psicanálise, vendo assim sob um ângulo da psicanálise, há a necessidade desse pai entrar nessa dia de mãe-bebê, né? Justamente para acabar, digamos assim, com
a dependência da mamãe bebê que se forma no início. Então, recapitulando, o pai, a figura paterna, passou, nessas últimas décadas, por enormes transformações, passando a ter uma representatividade muito maior na maternidade, certo? Sim, e como eu disse, na relação simbiótica, né, entre mãe e bebê, o pai tem que aparecer agora, tá? Passando aquela mensagem: eu tenho sentimentos pela sua mãe, tá? Então, isso para quebrar, né, aquele vínculo, aquela simbiose, aquela dependência. Okay? Então, o pai sempre representou o papel da autoridade, né? De colocar autoridade. É aquela coisa que a minha mãe, não, a mãe no geral, falava: vou esperar, espera seu pai chegar, né? Como quem diz, vamos colocar ordem, a hora que seu pai chegar, a gente vai dar um jeito na situação, né? Então, assim, o pai sempre representou o poder, né? A autoridade, no caso, né? E atualmente a gente vem observando, vamos dizer, o pai contemporâneo. O pai contemporâneo hoje é o pai materno, digamos assim, que apoia a mãe em todas as suas funções e responsabilidades, né? Então, hoje o pai, a gente vê muito mais um pai participativo, né? Emocionalmente falando. Não só trazer o dinheiro para casa, a comida para casa, né? Ele vai ao jogo do futebol do filho, ele reserva um tempo para o filho, ele participa das brincadeiras com o filho, quer dizer, esse é o pai ativo, né? Emocionalmente, né? E não só o provedor material. Então, como eu disse, a figura da mãe sempre foi, na maternidade, eu digo assim, sempre foi a figura principal, né? E então o papel do pai sempre foi mais colocar autoridade na educação dos filhos, né? Do filho. Estabelecer a disciplina, né? Fazer com que a sua ordem seja cumprida, tá? Tudo isso, vejam bem, sem ser autoritário, né? Sempre digo, então colocar a sua autoridade sem ser autoritário, tipo, isso, acabou, porque eu quero, é a minha ordem, né? Não, a criança tem que saber, ela merece saber o porquê que ela pode fazer ou não pode fazer, enfim, o pai ou a mãe mesmo colocando a disciplina, o pai deve colocar a disciplina com autoridade, né? Sem ser autoritário, né? E a educação tem que ter mesmo a disciplina, a colocação de limites, né? A criança, inclusive, gosta disso. Ela percebe, porque senão fica um joguete, senão ela faz um joguete, né, com os pais, brincando, porque ela sabe até que ponto ela pode ir, até que ponto ela não pode ir. Ela sabe o que é certo e errado, né? Então, tudo isso faz-se necessário para a criança, tá? Para ela poder estabelecer o seu espaço, criar o seu espaço, né? Porque uma criança que não tem esses limites estabelecidos, ela vai ficar uma criança mimada e mal educada,
como dizem os psiquiatras, que eu gosto muito. Bom, a Françoise Doutor é uma psiquiatra que eu gosto muito, e o Aldo Nori, e vou lembrar o nome dele já já. Ele diz, com palavras dele, né, aquele que escreveu o livro Afaste... Eu vou lembrar. Então, assim, as crianças vão ficar... Me larga, separar-se para crescer. Esse é o nome do livro do psiquiatra francês Marcel Rouffaut. Amo, adoro ele, amo de paixão, né? E por que falamos nele? Porque ele que fala que atualmente nós temos crianças mal educadas e mimadas, né? Crianças que não recebem este limite dentro de casa, né? Acabam se tornando crianças mimadas e mal educadas, né? Marcel Rouffaut. E esse livro dele, Me Larga, Separar-se para Crescer, assim, muito bom. Isso aí, voltando um pouco, é mais em relação a largar-se da mãe, tá? Mais para a figura materna, que eu abrindo um parênteses, tá? É mais em relação à mãe, separar da mãe para poder crescer, para poder ser independente, né? Tornar-se independente. Então, voltando para a figura do pai, um pai presente é imprescindível, tá? Para construção da personalidade do filho, né? Para um filho se tornar, como eu digo, é o título do meu curso online, né? Como transformar o seu filho em um adulto seguro e equilibrado para viver nessa sociedade maluca que a gente vive hoje, né? Então, que eu sempre digo, a educação vem de base, como os nossos avós diziam, né? Vem de berço, e é a mais pura verdade, né? Hoje em dia a gente vê muito, já mudando, extrapolando um pouco o assunto, o papel da família, do pai, dos pais, e a função da escola, né? Quem tem a função de educar, no caso, né? Então a gente percebe na escola o filho rebelde, você não teve educação em casa, e de repente em casa meu filho não faz isso, se recebem uma reclamação da escola, aquele não faz isso. Então a gente... Ele coloca, na opinião dele, o pai não é o amigo do filho, deve existir uma diferença. O pai, sim, é uma autoridade e é diferente do amigo. Ele coloca que o pai, a criança não vai, vamos dizer assim, confidenciar os seus segredos e tal com o pai, que o pai tem que se manter alheio, tipo, na figura de autoridade. Eu parei de ler o artigo, tal, não dei uma profundidade sobre isso. Eu concordo em termos, assim, o pai, sim, precisa existir uma autoridade, mas eu acredito que a educação se faça também através da amizade, do diálogo, né? Então, eu preciso mais ler sobre as opiniões do Tiba, porque eu acredito, sim, numa educação baseada na amizade,
e no diálogo, tá? É claro que quando o pai precisar colocar ali a sua autoridade, tá? Coloque. Mas eu acredito numa educação baseada no diálogo e na amizade, né? Porque eu vejo assim, se a criança se sente seu amigo, digamos, sente que pode conversar com você, se abrir com você, se ele não se abrir com você, com quem ele vai se abrir? Né? Com os amigos, ele pode tá fazendo coisa errada, quer dizer, no ambiente social, tudo pode acontecer, né? Pode estar rolando muita coisa hoje em dia com droga, com mau comportamento, com a delinquência, quer dizer, com a violência. Então, lá fora de casa, lá fora, tudo pode acontecer. Se eu não for amiga do meu filho, ou o pai amigo do meu filho, meu Deus, né? Então eu preciso mais me aprofundar nesse estudo aí do Tiba para poder dar minha opinião e defender a dele, digamos assim. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado. Tem muito para se falar ainda, né? Eu tenho 15 vídeos, tá? Gravados e vou gravar na medida do interesse de vocês. Não há necessidade de eu gravar na ordem que eu coloquei no link ali. No link eu tenho um vídeo com a descrição do curso, né, com os temas. Não há necessidade, se você se interessar por exemplo, que é o 15º vídeo, você pode solicitá-lo, não precisa solicitá-lo na ordem, eles são totalmente independentes, esses vídeos, tá? Então eu tenho desde lá o primeiro, o pai, né, as relações familiares, como as relações familiares afetam na vida da criança. Eu falo sobre o castigo, a gente deve colocar, quando, como, né, e que tipo de castigo a gente tem que colocar. As leis das palmadas, tudo que eu falo no meu livro, conversando com os pais, eu falo no curso, ok? Então, o curso online é o Educando com Amor. Quem se interessar, o link está na bio, tá? Todos os temas são baseados no meu livro Conversando com os Pais, publicado pela Chiado Books. Ok? Então, falo também da contação de histórias, da importância da fantasia na vida da criança. Eu tenho aí muitas amigas aí no Instagram, contadoras de história. Eu também sou fascinada por contação de histórias, pela fantasia, e a fantasia é uma coisa assim que fornece um crescimento emocional para a criança fabuloso. Então, uma das funções do pai também pode ser contar a história na hora de dormir, né? Então, assim, hoje a gente vê muitas coisas. É um pai materno, né? Depois que ele mamar, segurar para fazer rotar. Então, assim, contar as histórias. Então, a gente vê um pai muito mais participativo, né? Hoje. Então, eu tenho aí 15 temas, muito legal. E aí, pessoal, gostaram? Essa foi uma pequena amostra para vocês sentirem assim um gostinho de quero mais, tá? Vamos transformar nossos filhos em futuros cidadãos. Venham comigo em minha mentoria online Educando com Amor, baseado em meu livro Conversando com os Pais. Te espero, hein?